Olá, sou Ivan Peixoto Tentiliano, pastor do Ministério do Luz do Mundo, Osasco, São Paulo. Abordarei à luz de Cristo Jesus o erro da predestinação, a pré-eleição para a salvação e o conceito de uma vez salvo, sempre salvo. Em João capítulo 3, Nicodemo, líder judaico, veio a Jesus e perguntou como faria para entrar no reino dos céus, a qual Jesus lhe disse que era necessário nascer de novo para ver e entrar no reino dos céus, ao que lhe perguntou Nicodemos: como posso, sendo um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Então Jesus lhe anunciou que era necessário o nascimento de natureza espiritual, por meio da fé nele. Nicodemos pensou assim porque todo israelita era pré-escolhido no Velho Testamento por ser descendente de Abraão, e alguns até mesmo para cumprir uma missão profética. Pensando então de maneira natural e segundo a eleição do Velho Testamento, ele pensava ter que entrar novamente no ventre da sua mãe israelita para se tornar povo de Deus. A eleição do Novo Testamento é feita pela fé em Cristo, onde é operado o novo nascimento, e em todos que todo o tempo e todo o mundo creram, de toda tribo, língua e nação, conforme João capítulo 1, 11, 13, que diz: veio para o que era seu, seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, Abraão, quem quer que seja, mas de Deus. Ou seja, o mesmo livre-arbítrio que foi facultado a todas as suas criaturas, que Deus criou e não obriga que elas o amem, então criou assim o livre-arbítrio, o qual hoje, no Novo Testamento, é facultado por meio do Evangelho ao homem crer ou rejeitar para ser salvo e se tornar povo de Deus ou não. Ele é questionado pelo calvinismo sobre a alegação de que Deus, por sua onipotência, onipresença e onisciência, sabia que o Adão o trairia e sabe quais aqueles que em todas as eras vão crer no Evangelho ou não. Mas esta sustentação ela é um erro porque faz com que este argumento seja contrário à natureza de Deus. Sendo Deus amor, ele tudo sofre, tudo crê, portanto, ele creu ao criar Satanás de que ele não o trairia. Creu ao criar Adão de que este não o trairia. Crê que os homens crerão no Evangelho, por isso não destrói a humanidade ainda, aguardando completar a medida daqueles que rejeitam, e quando o Evangelho for pregado a todas as nações, portanto, então virá o fim, a oportunidade está sendo dada. Porque Deus, embora tenha poder sobre todas as suas criaturas, não obrigou que elas o amassem. E embora tenha criado o mal como punição, a nenhuma das suas criaturas induziu ou determinou a queda. Em Tiago capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Outros sim, até mesmo o cristão que se desvia e retorna ao Senhor, então se arrepende do mal que ele iria permitir que lhe fosse feito através de Satanás. Se esse também, na sua retidão, se desviar, então Deus também se arrepende dos bênçãos e da promessa de vida eterna a qual ele estava destinado. Portanto, Jesus determinou, através da sua máxima, que aquele que quisesse vir após ele, negasse a si mesmo, tomasse a sua cruz e o seguisse. Para que haveria essa ordem imperativa se automaticamente uma pessoa é salva e de condição sine qua non não se perde a salvação? Mesmo a justiça dos homens sendo falha, ela tem o princípio da presunção da inocência. Ou seja, ninguém é culpado até que se prove o contrário. Havendo a possibilidade, não o ato jurídico em si, de que Adão o traísse, então, que o homem seguisse a Satanás, o primeiro rebelde, também havia, antes da fundação do mundo e da criação do homem, um plano de salvação que, se o homem traísse a Deus, o Filho, a segunda pessoa da deidade, viria na pessoa de Jesus Cristo, para trazer salvação àqueles que se arrependiam e crescem. É nesse sentido que o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. Não que ele, antes dos dias da sua carne, derramou o seu sangue, o qual nem havia carne nele no céu antes da sua encarnação. Em 1 de Pedro diz 1, 18 a 21, o qual na verdade em outro tempo foi conhecida ainda antes da fundação do mundo.
mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. O que foi determinado, portanto, antes da fundação do mundo, é que se o homem caísse, se Adão se corrompesse como Satanás, seriam destinadas todas as pessoas, através do plano de salvação que crescem em Jesus, a serem salvas. Plano de resgate este, oculto das suas criaturas, até mesmo de Satanás, que seria manifesto, havendo no futuro a necessidade. Em Colossenses 1, verso 26, diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, para que, crendo, os seus nomes fossem escritos no livro da vida, que está descrito em Apocalipse 13, 8. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, porque recebeu a sentença de morte quando o homem pecou. Apocalipse 13, 8. E adoraram todos que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A besta, que foi e que já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujo nome não estão escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Aonde estão escritas, aqui em Apocalipse, pessoas coletivamente no céu, e pessoas coletivamente rejeitadas. Mas isto é algo profético, não é distinguido o indivíduo, pois isso depende da sua decisão em vida, e abrange também os crentes as suas decisões de apostatar da fé ou não. Por se multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Aquele que quiser vir após mim. Portanto, estas máximas de Cristo determinam que o cristão deve agir em prol da sua salvação recebida, para que possa conservá-la até a sua partida para o céu. O erro de Calvino, de que Deus faz acepção de pessoas serem pré-eleitas como seu povo para serem salvas e crer, e serem predestinadas antes de existir a salvação, predeterminando assim também outros para a condenação eterna, mesmo antes de existir, vem do erro da interpretação, da exegese, do texto de Efésios capítulo 1, verso 4 ao 7, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos fez agradáveis a si mesmo, o amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Porém, o texto não diz que fomos predestinados em nós mesmos. Não diz que fomos predestinados na eternidade antes de existir, mas que fomos predestinados nele, em Jesus Cristo. E por intermédio dele nos tornamos agradáveis. Ou seja, segundo a presciência de Deus, o que ele houvera pré-estabelecido antes da fundação do mundo, seria a definitiva eleição e descendência, como povo de Deus, não por meio de descendência carnal, mas espiritual, por meio do livre-arbítrio do indivíduo em sua geração, crer ou nele, sendo ou não filho de crente, porque não há mais filiação carnal como filho de Deus, e o povo de Deus, através da paternidade e maternidade. E Deus, então, pré-estabeleceu que se o homem, Adão, caísse no pecado, no futuro, o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, que é o anúncio do evangelho em Gênesis, posteriormente à queda que foi promulgado ali. De fato, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, no judeu, no grego, sendo a única prerrogativa para ser salvo, é usar o seu livre-arbítrio para crer e, se assim, ser destinado à salvação. Conforme Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não há, portanto, preeleição do indivíduo, somente eleição em Cristo, conforme o ensino apostólico de 1 de João, Pedro 1, 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, 1 de Pedro 1, 2. Apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos, não pré-eleitos, segundo a presciência de Deus, por causa do Evangelho, em santificação do Espírito, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados. O ensino de João, o apóstolo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é
condenado, mas o que não crê já está julgado e condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O ensino do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2, 1 ao 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. A verdade que Jesus disse é que todo aquele que tinha ouvido ao Pai vem a mim, ou seja, todo aquele que recebe o testemunho da lei para arrependimento e recebe a contrição, vai ser conduzido ao pregador do Evangelho para que esse receba a salvação e a graça imerecida. Aquele que se endurece contra a lei não poderá receber Jesus Cristo como seu Salvador, porque o arrependimento de pecados precede a salvação e a fé. Então, ali é levado aquele pecador contrito ao pregador que ele prega a graça salvadora. Pois a graça de Deus salvadora se manifestou a todos os homens para salvar o mundo inteiro, conforme Romanos 10, 9 ao 13. A saber, se com tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor e teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque a Escritura diz, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão se não ouviram? E como virão se não há quem pregue? O Senhor Deus também não predestinou Judas para trair Jesus, mas conhecendo de antemão seu coração insensível à lei, entre os que o crucificariam, aquele que era mais pérfido foi escolhido. Entre as pessoas que Jesus curou e que depois pediram a sua crucificação, foi escolhido então Judas. Assim também como por 400 anos o Senhor esperou, o povo de Israel estava cativo no Egito, e o Senhor esperou um homem que não recebeu respeito nenhum a respeito de José, pelo livramento que ele deu ao Egito, e este homem em seu coração quis escravizar voluntariamente os hebreus, e então foi escolhido para ser o mártir, para ser martirizado a sua geração por causa do seu erro. Não havia predestinação para que ele pudesse ser delituoso, ele por si escolheu. Deus esperou 400 anos com o povo israelita cativo para que isso acontecesse. Só existe um predestinado no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, porque Deus em cada dispensação promove exceções para mostrar a grandeza do seu poder e de que ele se sujeita somente a si mesmo porque voluntariamente o faz. Por isso arrebatou Enoque, e arrebatou Elias fora do seu tempo de dispensação, para mostrar que para toda regra existe exceção, porque ele é soberano. Mas Paulo também foi escolhido desde o ventre da sua mãe para finalizar com o apostolado o tempo da pré-eleição, como sendo ele judeu, a pré-eleição judaica. A perda da salvação hoje de um descendente de Abraão que não recebe Jesus porque veio para o que era seu e eles não receberam, se morre hoje sem a remissão dos pecados por meio de Cristo, vai para o inferno. Mas depois do milênio, todo Israel será salvo. Mas nós, zambujeiros enxertados na oliveira, podemos também ser cortados, conforme a palavra de Deus em Romanos, e perder a salvação. O que ocorre primazmente pela corrupção do Evangelho, pois negar o livre-arbítrio é atribuir a Deus a obrigar suas criaturas a pecar, determinando que Adão pecasse, e que o Filho unigênito fosse então condenado pelo Pai, antes da fundação à morte de cruz. Jesus então veio para morrer como vítima do Pai pelo pecado que esse determinou que houvesse. O calvinismo depõe contra o amor de Deus, que quer salvar o mundo inteiro. E é o único meio de salvação individual, a salvação por meio de Cristo. Se você é escolhido em si mesmo, Cristo então veio para ser seu servo e não seu Senhor. Se você é escolhido antes da fundação do mundo, Cristo veio como uma vítima sua, não como aquele que morreu no seu lugar. Se você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, então parece que o novo nascimento seria desnecessário. Jesus não é o teu servo, é o seu Senhor. Para isso, o Pai não foi o seu carrasco, porque a palavra de Deus diz que o Pai ama o Filho, a Ele confiou todas as coisas. Este Evangelho faz você mais importante que a pessoa de Cristo. Calvino se arrependeu da sua doutrina da pré-eleição. Faça isso também para que você não perca a sua salvação, porque o Evangelho instantaneamente salva aquele que crê. Mas para que essa pessoa possa herdar a salvação, ela deve preservar o Evangelho incorruptível, conforme
1 Coríntios 15, 1, 2, que diz: também vos notifico, irmãos, o apóstolo Paulo, que está acima de todos os pais da igreja protestante, diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual recebestes, e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal qual foi anunciado, se não é que crestes em vão. O calvinismo faz da porta que é Jesus um caminho largo, onde qualquer cristão entra mesmo sendo perverso ou corrompendo o evangelho. Mas em Apocalipse diz, capítulo 3, versículo 5, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O ensino sobre a predestinação, além de tornar mornos os crentes para a pregação do evangelho e para a vida cristã, faz com que o inimigo, por meio do ateísmo, atribua a Deus a acepção de pessoas, o que é imperfeição jurídica. Mas no Salmo 89, 14 diz que a justiça e o juízo são a base do trono do Senhor. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Ele é poderoso para salvar todos aqueles que o invocam. Esta mensagem, deixa esse pós-escrito, essa mensagem é para os salvos em Cristo Jesus, não é destinada a ateus ou adeptos de religiões pseudo-cristãs. Também, muito menos aos pagãos romanos, que devem, todos estes, somente receber o meu chamado, como João Batista disse: arrependei-vos. E Jesus disse, completando: crede no Evangelho.